Eu lembrei daquela propaganda que tá rolando na TV agora, das duas menininhas cantando no carro, aí o pai sério, o pai, né? Aí quando chega na hora do Let It Go... Encobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora vão. Livre estou, não posso mais segurar. Você quer um desses? Desse? E desse daqui? As melhores action figures, Funkos e muitos outros produtos irados você consegue na Cidade Geek. De presente para você, nós temos o cupom de 5% de desconto para você usar em qualquer compra. Para ficar melhor ainda, você pode ganhar 10 pratas se fizer compras acima de R$100. Só usar o cupom Ganhei 10. Não dá mole, link na descrição. Pagamento feito por PagSeguro. Fala, meu povo, tudo beleza? Eu sou o Gabriel. E eu sou o Vinícius e estamos aqui com mais um Povo do Tentáculo. É isso mesmo, galera. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não tem tempo, não tem nada, né, irmão? É pra sempre, pelo menos nas nossas vidas. Um assunto nostálgico. Nós estamos falando de quanto que a gente está ficando velho, pois a gente quer falar da nossa infância, de uma parte bem importante da nossa infância, que são os desenhos animados. Sim, o desenho animado de um dos canais mais importantes dos anos 90, principalmente, né? Sim. Até os anos 2000, até hoje é um dos canais mais importantes também. Sim, com certeza. E é o Cartoon Network. Você já ouviu falar do Cartoon Network? O que é o Cartoon Network, você deve estar se perguntando? Se você não conhece o Cartoon Network, o que eu acho bem difícil, Cartoon Network é um canal infantil, né, um canal de TV a cabo, dedicado às crianças, onde passavam diversas animações, passam ainda, que ele existe até hoje. O Cartoon Network, ele exibiu muitas animações, exibe até hoje ao longo da sua existência. Hoje em dia ele produz o próprio conteúdo, mas antigamente ele pegava o conteúdo de estúdios variados, como por exemplo o eterno Hanna-Barbera. Caraca, cara, Hanna-Barbera. Só de começar isso aqui já é assunto para um vídeo só, Hanna-Barbera. Com certeza. Que tem um universo fantástico. Enfim, mas nos anos 90, no Cartoon Network, você só via praticamente quase tudo Hanna-Barbera. Quem lembra de Hanna-Barbera era mais os clássicos mesmo, Manda-Chuva, Jetsons, Flintstones, mas... Quando chegou o Cartoon Network, nós conhecemos, digamos que a última era da Hanna-Barbera e o início da era Cartoon Network, né? Que é a era que a gente vai abordar aqui, a gente vai citar, falar um pouco desses desenhos animados fantásticos que fizeram a nossa alegria quando a gente era criança. Sim. E já começando já com pé na porta, pé direito, a Vaca e o Frango, né, irmão? A Vaca e o Frango. Pô, esse desenho é muito cara, maneiro, cara. É um desenho muito doido de uma vaca e um frango que são irmãos. Sim. E são adotados por um casal de pernas, que eles são pernas, não... Simples assim. Naquela época era bem comum, né? Como os protagonistas eram crianças, a gente via pela perspectiva das crianças. Então, quando apareceu qualquer adulto, a gente só via da cintura pra baixo. É, exatamente. Só que eles começaram a querer zoar isso aí, e quando foi revelar qual é como são os pais da cintura pra cima, não tem cintura pra cima. Se sacanearam entre eles, né? Tipo, eles meio que brincaram consigo próprios. Pô, Vaca e o Frango era um desenho assim, ele não era aquele desenho assim, inspirador, né? Pra tu ter noção, um dos protagonistas / antagonistas era o próprio Capeta que andava com a bunda pra fora. O nome dele era Bum de Fora nesse desenho. Fora. Pelo menos aqui no Brasil. Aí sempre nos episódios ele aparecia com uma encarnação, né? Um disfarce diferente e sempre com um disfarce, mas a única coisa que ele não vestia era a calça. Era a calça, ficar com a bunda de fora. Tinha a Super Vaca, lembra? Tinha a Super Vaca, é verdade. Que a coisinha se transformava na Super Vaca. Sim. Super Vaca ao resgate! Tipo, a Vaca e o Frango é engraçado, que eles são, como é uma vaca e um frango, só que eles eram tratados como crianças normais. Eles iam pra escola, eles eram os únicos animais da escola, isso tem algo pra ser comentado. E, tipo, era muito maneiro, cara. Era um desenho bem louco, mas era bem maneiro. E tinha o primo desossado, lembra disso? Que era um frango desossado. Eu não lembrava disso. Que eu dava todo mundo... Você ia falar com ele, ele ficou olhando pra você. Sim. E a vaca era sempre gente boa, o frango era o mal-humorado.
cheio de piada legal. Que o Frango ganhou um spin-off que ficou tão popular quanto, que é o Eu Sou o Máximo. Eu sou o Máximo. O Máximo, ele era tipo fodão, ele era, como o nome mesmo diz, ele era o máximo em tudo que fazia, ele era bom em tudo. Em compensação tinha o Babão, que é o babuíno, que ele era o contrário, ele era ruim em tudo que ele fazia e por causa disso ele tinha a maior inveja do Máximo. É muito divertido também, cara. Só que o Babão era mais legal que o Máximo, ele é muito mais. A dancinha do Babão, a dança do Babão é muito maneira. E ele era dublado pelo Guilherme Briggs. Né? Por que Máximo Chatolino venceu? Babão é melhor inimigo do que tu! O desenho é mais ou menos a mesma pegada da Vaca e o Frango, só que ao invés de ser uma vaca, ao invés de ser a Vaca e o Frango crianças, né, que iam pra escola, era o Máximo que tinha lá, ele era adulto, ele sempre aparecia com um trabalho diferente, sempre sendo fodão com todos os trabalhos que ele fazia, e por outro lado o Babão, que era o idiota e sempre tinha ciúmes dele, tipo... Mas ele era mais legal. Também gostava mais. E agora nós vamos falar do maior pegador do Cartoon Network, só que não. Cara, o personagem é incrível. Eu adorava aquela cara quadrada, aquele óculos. O melhor design de personagem já feito, cara. Era muito foda. Irado. Johnny Bravo. Porra, Johnny Bravo, cara. Ele que morava com a sua mãe, cara. Gostoso. Sexy. Maravilhoso! Sente só o físico da criança. Ele é o filhinho da mamãe até hoje. Só tinha no armário um monte de blusa preta. E calça jeans. Cara, era um desenho muito legal. Sim, muito bom. Pô, Johnny Bravo contava a história do Johnny Bravo, que ele era, como o Gabriel falou, um filho da mamãe, ele não trabalhava, ele não fazia nada da vida, ele só andava por aí caçando mulher. E nunca se dava bem, sempre se ferrava. Literalmente. Tomava porrada. Ele metia cada cantada de pedreiro. Cara, nossa senhora. Se achando bonzão só porque ele era fortão e tal. Só que ele era desse tamanitinho, geralmente ele queria pegar as mulheres mais gatas, que eram gigantescas. Aí, tipo, ele andava na rua, via aquela mulher bonita e já chegava dando em cima dela com aquelas cantadas de pedreiro e a mulher sempre ficava bolada. Ele falou, ei, gata. E aí, gata? E aí, gata? E aí, gatinha do mar? Pode puxar sua rede. Você pegou o Marlin do amor. Pô, eu acho engraçado que eu vi uma evolução no desenho do Johnny Bravo, que no início era só a mãe dele, o Johnny Bravo e aquela garotinha lá que eu esqueci o nome. Sim, eu também não lembro. Depois aí evoluiu, aí veio, se não me engano, o Cal, que é aquele nerdão que era o melhor amigo dele. Ele se amarrava no Johnny Bravo, mas o Johnny Bravo sempre ficava com vergonha dele. Queria sair fora. Tinha uns assuntos muito que na nossa época, cara, tipo... Era, né, tipo, hoje em dia, até hoje você vê, naquela época faz sentido ainda hoje alguns assuntos desses desenhos, cara. Sim, tipo o quê? Tipo, um cara que tem vergonha, um cara que é boa pinta e é um idiota e tem vergonha de um amigo dele que é nerd, sabe? Sim. Tipo, sabe, é a mesma coisa. Até porque o Johnny Bravo, ele é o típico cara musculosão e bonito, né? Teoricamente, ele é um cara bonito no desenho, só que ele é um idiota. Ele é um babaca. Não é nem a questão de ser babaca, ele é idiota mesmo, ele é burro. Ele é burro. Ele é burro pra caraca. E quando ele pegava uma mulher, a mulher tinha algum problema. Tipo, ela também era maluca. Inclusive, teve crossover com o Scooby-Doo, né, velho? Não sabia isso não. Crossover ele pegou a Daphne? Não, ele tentou dar em cima da Daphne, mas quem ficou afim dele foi a Velma. Não lembrava disso, de verdade. Era muito bom, cara. Esse crossover foi muito bom. Maneiro. Se você quer ser um cara legal, você seja boa pinta, não seja igual o Johnny Bravo. Não seja o Johnny Bravo. Agora, mudando um pouco de desenho, e esse particularmente é um dos meus favoritos. Sim. O Laboratório de Dexter. Sim. O Laboratório de Dexter contava a história do Dexter, que era um menino gênio. Sim. Que vivia na sua casa e lá dentro do seu quarto ele tinha uma entrada secreta pro seu laboratório. A casa dele pequenininha, só que o laboratório é gigante. Onde que tá aquele laboratório? Cara, até hoje ninguém sabe. Ele devia pegar um túnel e parava lá na Rússia, eu não sei o que era aquilo. Cara, a casa inteira dele tinha entrada pro laboratório. Exatamente. Era o armário da parede do cara, era o banheiro, era a privada do banheiro, cara, era tudo. Era incrível. Ele, por ser muito inteligente, tinha a irmã dele que era uma idiota, que era Didi. Na verdade, não é que ela era
idiota. Ela era normal. Ela era normal. Ele era o inteligentão da parada e ela era uma pessoa normal que queria brincar. Ele ia lá, via o laboratório, fazia uma baderna. Sacaneava todos os projetos dele que ele fazia. Pra que serve esse botão? Exatamente. O famoso, pra que serve esse portão? Portão, olha só, pra que serve esse portão? Pra que serve esse botão? Não aperte no botão, ela ia lá e ia. O que esse botão faz? Por favor, não aperte esse botão. Você não tem ideia do que isso... O laboratório explodia, aí no dia seguinte tava tudo bom de novo. Pô, era muito maneiro. E também tem o Mandrake, né? O Mandrake que é o pior inimigo do Dexter. É verdade. Ele queria namorar com a Didi, que ele gostava dela. Eu lembrei de um cabelinho liso, assim. É, cabelo de tigela. É muito legal, Aí cara. teve até um episódio maneiro, tipo, nas últimas temporadas do laboratório de Dexter, que mostrou as origens do Mandrake, aí revelou que ele era filho de hippie, Cara, que aí maneiro. o hippie deram o nome dele de Susan, que é nome de mulher, aí quando ele foi conhecer o Dexter, ele foi na intenção de virar amigo, aí quando ele falou o nome Susan, o Dexter começou a rir, ele ficou puto. Aí ele virou o inimigo mortal do Dexter. Cara, são desenhos assim que são muito legais, cara. E uma coisa que eu me amarro no laboratório de Dexter, um filme, né? O filme animado do Laboratório de Dexter que eu lembro até hoje, que eu até gravei em fita cassete na época. Fita cassete não, VHS, né? Que é um episódio em que o Dexter encontra a versão adolescente, a versão adulta e a versão idosa dele. Nunca vi. É um Dexter Viagem no Tempo, um negócio assim. É muito maneiro, muito maneiro esse desenho. Recomendo pra caraca. Se eu achar algumas imagens desse desenho, eu vou botar na edição aí. É muito maneiro. Legal, maneiro. Somos você. Você não nos reconhece? São. Somos você. São. Você salvou a humanidade. Salvei. Você não se lembra? Lembrar de quê? Como você fez? Fiz o quê? Salvou o futuro. Salvei? Sim. E ele foi criado pelo Totopovsky, o mesmo criador das Meninas Superpoderosas e do Samurai Jack. Vamos falar das Meninas Superpoderosas. Que era outro desenho maravilhoso. A cidade de Townsville. Exatamente. A cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Meninas Superpoderosas é um daqueles desenhos de menininha que todo marmanjo assistia. Se você é marmanjo, tem a nossa idade e falar que não assistia, irmão... É mentira, cara. Pô, não se engane, não. Você não engana ninguém, cara. Só a si mesmo. Cara, fica tranquilo, cara. Todo mundo assistia. Cara, as Meninas Superpoderosas nada mais eram do que as meninas que foram inventadas pelo professor O Tônio. Ele que colocou açúcar, tempero e tudo que há de bom, e no meio da mistura lá, tentando criar as criaturas perfeitas, ele bate no elemento X e cria as meninas superpoderosas. Usando os seus ultra superpoderes. Eu lembro disso até hoje. Exatamente. Assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, florzinha, lindinha e docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. São 3 irmãs, menininhas, normais, vão pra escola e tudo, só que ela tem superpoderes, então elas salvam a cidade sempre que elas precisam. Ah, até elas têm uma galeria de vilões muito legal, cara. Macaco Louco, ele. Tem aquela menininha rica também, que eu esqueci o nome. Só porque a gente tá falando que tem vários, a gente tá esquecendo o nome de todo mundo. Vai por aí, você vê? Hoje tá ficando velho de verdade. Verdade. E também tem os coadjuvantes, né? Tem o prefeito. Tem o prefeito. Que o prefeito era muito mala. Muito chato. Do nada ele ficava ligando aquele telefonezinho que tocava o narizinho, né? Aí elas atendiam, eles... Meninas, a cidade está precisando de vocês. Aí eu achei que sair da aula do nada e ia lá salvar o dia. Sabe? Não, a maioria das vezes era sério. Então, às vezes não. Eu lembro de um episódio que ele ficou, meninas, preciso de ajuda. Chegaram lá pra abrir um pote de picles. E quem sempre acompanhava o prefeito era a senhorita Belo. Cara, a senhorita Belo, maravilhosa. A gente quase nunca viu a cara dela, muito rápido, né? Um dos maiores charmes da personagem era justamente esse, o fato dela não mostrar o rosto, só ter lá o corpo dela, o cabelão ruivo. E era isso, cara. Mas como a galera sempre se amarrava nela, a gente dava a entender que ela era uma mulher muito gata. Meninas Superpoderosas teve muita história interessante. E tem uma versão repaginada que tá no ar hoje em dia, que até crossover com Jovens Titãs de Ação. E só que, o clássico o clássico é o clássico. É incomparável. E agora nós vamos falar de outro desenho que é bem peculiar, na verdade, porque ele tem muita coisa de diferente nesse desenho, que é Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. É um desenho muito criativo, muito criativo, com elementos de terror.
Pesados, hein, cara? Eu sentia medo quando eu era criança, tá? Até a vibe do desenho é diferente. Tem uma música, a trilha sonora é um pouco, é um pouco creepy, a temática aí. Cara, tem muitas teorias, inclusive, sobre Coragem com Covarde. Cara, é muito legal o Coragem com Covarde. Conta a história de um cãozinho rosa chamado Coragem, só que ele é covarde pra caramba e ele vive com a Muriel e o Eustáquio. Cara, no meio de lugar nenhum. Exatamente. Aí é legal que rola um paralelo, porque enquanto a Muriel é toda carinhosinha com ele, o Eustáquio, tipo, simplesmente o odeia. Um dos maiores bordões do desenho é cachorro idiota! Eu lembro até de uma cena muito engraçada que ele fica assim, cachorro idiota, você me fez parecer mal. Aí ele pega aquela máscara e buga, 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 buga. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. E o legal do desenho, cara, é que ele tinha elementos de terror muito maneiros. E assim, todo episódio aparecia uma criatura esquisita, suspeita, e a Muriel e o Eustácio, como bons anfitriões que são, eles sempre recebem, sempre tratam bem e tal, acabam sempre caindo nas armadilhas, e o Coragem, que geralmente é o único que vê a verdadeira face por trás, acaba tendo que salvá-los. Inclusive, vários episódios, o vilão, tipo, não se mostra pra Muriel por coisa, e quando vai pro Coragem, ele faz uma careta, sabe? Tipo, brincando, mas, cara, dava muito medo, tem elementos de terror muito legais. E o que é interessante é que, pô, por ele ser um cão covarde, ele acaba tendo que ser bem corajoso. Ele tem que ser corajoso, é contraditório, né? Ele tem que ser corajoso e defender eles, ele corre atrás e defende mesmo. E algo que é muito maneiro, um elemento muito legal dos episódios, é sempre quando o Coragem vai consultar o computador dele. É verdade, o computador dele é como se fosse um arauto, né? Ele entende de tudo. Não, é um computador, o computador dele é pica, ele sabe de tudo e ele conversa com o Coragem. Exatamente. Conversa, xinga, tipo assim, chama o cachorro de idiota também. E uma coisa falando de dublagem, ele é o mesmo dublador do Johnny Bravo. É mesmo? Ricardo Juarez. Que foda, cara. Que criatura horrorosa. Eu detesto arte moderna. Tudo bem. Aí vai o que você quer saber. E algo que eu achei interessante abordar sobre Coragem com Covarde são algumas teorias. Existem muitas teorias interessantes sobre Coragem com Covarde. Inclusive, existe, por exemplo, a teoria de que, na verdade, essas situações bizarras que acontecem nos episódios não são, na verdade, situações bizarras, e sim coisas da imaginação do Coragem. Porque, como ele é um cachorro, tudo o que importa a ele é a casa dele e os donos dele. Então, quando aparece alguém estranho, na verdade não era alguém estranho, era assim uma pessoa normal lá. E ele com medo de ficar sozinho, ele vai e imagina aquilo tudo. Aí ele imagina aquilo tudo. Inclusive a questão, tipo, eles moram no meio de lugar nenhum, não tem casa. Essa teoria diz que até, na verdade, existe a vizinhança ali. Só que como o desenho é sob o ponto de vista do Coragem, ele não enxerga nada além da casa dele. Que maneiro, cara. Eu acho isso bem legal, uma teoria que até faz sentido. Faz sentido. Bem legal. Eu não sabia disso não, pô. Que maneiro. É bem legal. Esse desenho aí tem muita coisa maneira pra você teorizar, assim, e tal. Inclusive tem muitos elementos de livros de terror e ele dá mais medo do que muitos filmes de terror, tá? Que se diz filme de terror. Sim. Tá? Verdade. E agora, um dos cargos-chefes do Cartoon Network, lembra disso? Dudu e Edu. Vamos fazer uma brincadeira? A gente faz o Du, você fala o Dudu e ele faz o Edu. Bora? Vamos? Vai lá, olha só, agora a brincadeira... Vai sair o áudio aqui, mas vamos lá. Foda-se, vai pra você mesmo, E agora vamos falar de um dos medalhões mais legais, que era o Dudu e Edu. Caraca, cara! Dudu! Edu! A eterna busca por dinheiro pra comprar bala de caramelo. Eu adorava, cara, muito legal. E a história do Dudu e Edu era muito legal, porque eram 3 amigos, os 3 se chamavam Eduardo, né? Só que cada um tinha um apelido diferente do Edu. Um era o Du, o outro era o Dudu e o outro era o Edu. Cara! Era época de férias, né? Tinha lá a vizinhança deles, eles tava todo mundo de férias, a criançada. Merda, atrás de merda, cara. E o objetivo deles era sempre conseguir dinheiro pra comprar bala de caramelo. Pra comprar bala de caramelo. E a bala de caramelo veio até aqui. Bala de caramelo gigante, aí pegava aquela bochecha lá, meu louco. Cara, um desenho muito, muito legal. Sim, aí tinha as outras crianças da vizinhança, só que eles eram deslocados, que eles eram os estranhos. Aí ninguém gostava de ficar com eles. O Dudu, ele era o legal, ele era o certinho, o legal. Ele era o menos zoado. Ele era o menos zoado. O Du era o idiota, o Du era o bobão. Cara, faziam ele de gato e sapato.
E o Edu era meio que o líder do grupo, né? Ele era o espertão, o inteligente, o malandro. O fodão. Ele que tinha as ideias pra fazer tudo, pra vender limonada. Ainda tinha aquele... Lembra aquele pauzinho que era amigo dele? Lembra disso? Não era amigo dele, não. Era amigo do outro vizinho. Do vizinho dele, né? Que eu não lembro o nome do personagem agora. Só sei que ele tinha esse pedaço de madeira com o rosto desenhado que ele chamava de Plank. Plank, isso. Caraca, cara. Plank. E uma coisa maneira também tinha vários personagens maneiros, mas tinha aquelas 3 irmãs também. Que também eram eu esqueci o nome delas, que elas eram meio que as vilãs do desenho, mas elas eram apaixonadas pelos 3. Por eles, E aí sempre dava uma confusão. Ela fazia tudo pra chamar a atenção deles. E aí elas acabavam sendo mais pra poder... o desenho, tipo, faz a gente ver aquelas 3 como vilãs. Mas, tipo, na verdade é tudo criança, todo mundo tava brincando, eles só não queriam ficar perto delas. Tipo, bem isso. Isso não tá nada bom. Vai em frente, grita, ninguém vai ouvir. Tá comentando sobre dubladores aqui, e eu falei do Ricardo Juarez do Coragem ao Cão Covarde, o Ricardo Juarez dublou o Edu. É mesmo? Sim. Ah, é verdade. Verdade. Acerta a mosca, Johnny. Aperta a banana e acerte na mosca. Anda rápido. Acerta. O que você tá esperando? Toma as ervilhas e o canudo. Anda, Johnny, manda ver. Atira nas bolas. E uma coisa que sempre chamava a atenção era a forma como eles corriam. Que o Du, ele corria meio que pra trás. É verdade. O outro corria. O Du, ele corria todo certinho assim. E o outro corria assim, tipo, com a mão pra frente. Era muito maneiro. Eu sempre gostava de imitar as formas como eles corriam nas brincadeiras. Muito maneiro. Era bem legal, cara. Pra finalizar essa linha aqui, que a gente vai falar de um desenho muito maneiro, que é diferente da pegada de todos esses que a gente falou. Sim. Só tá sendo finalizado agora, mais de 5, 10 anos depois, sei lá. Depois. Que é Samurai Jack. Sim, é um dos meus desenhos favoritos. O Vini sabe disso, eu sou apaixonado por esse desenho. Ele que é baseado no Lobo Solitário, né? Sim. Um mangá. Tá, a história de Samurai Jack conta a história do Jack, na verdade o samurai, né? Que ele até então a gente não sabia o nome dele. Aí, na verdade, a gente não sabe, né? A gente vai chegar lá. Aí, ele vem de uma terra que foi dominada pelo ser maligno conhecido como Abu. Ou Aku, né? Também no inglês é Aku. Só que aí pra não ficar esquisito por motivos óbvios, né, que eu não vou falar aqui, se você entende... Se você é maldoso, você já... Se você entende dos Paranauê e você sabe o motivo, aqui é Abu. Aí, Abu dominou as terras do garoto, né? Aí ele foi mandado pra longe, aí ele treinou a vida inteira. Com várias artes marciais, nações, vários estilos, várias nações. Ele treinou na África, ele aprendeu a montar na África, ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a lutar com os romanos. É muito legal, Sim. é muito... Ele aprendeu vários estilos de luta diferentes, ele aprendeu a lutar com várias armas diferentes, até que quando ele se sentiu preparado, ele retornou às suas terras. Foi lutar com o Abu e recebeu a espada sagrada, isso é muito importante. Sim, ele recebeu uma espada sagrada e na hora que ele vai lutar com o Abu abre um portal e manda ele pro futuro, cara. Isso. E aí é onde o Abu já tá mandando na parada toda. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é Abu. Chegando no futuro, nós descobrimos um futuro pós-apocalíptico, onde o mundo é dominado pelo Abu. E agora o samurai inicia uma jornada para derrotar o Abu. E aí, cara, começa a história de verdade, né? Sim. Porque aí fica uma parada meio doida. E aí, no primeiro episódio, no segundo episódio, nomeiam ele de Jack. Porque um dos primeiros aliados, né, do samurai nesse desenho, que é um cachorrinho, né? Sim, exatamente. Que começa a chamar ele de Jack aleatoriamente. E aí ficou, Samurai Jack. Jack. Entendeu? Ele é tipo o Chaves, você vai perguntar o nome dele, é Jack. É tipo isso. Aí nunca foi revelado o nome verdadeiro do Jack, Sim. Porque o que acontece? Samurai Jack ele foi exibido no Cartoon Network até a sua 4ª temporada. Aí depois cancelaram a série, cancelaram mesmo. Aí agora, anos depois, mais de 10 anos depois, se bobear, que eles ressuscitaram a série para uma última temporada para finalizar de vez a história. Finalizar a história dele, porque a gente estava querendo saber o que tinha acontecido. Finaliza de um modo mais ou menos. Ele não derrota o Abu, nem nada, não tem nem a luta final. E aí, quando ia para a 5ª temporada, foi cancelada, e aí, como ele falou... E agora, na atual, se passaram 50 anos e ele não envelheceu. Sério? Sério. Aí.
E ele tá todo perturbado, cara. Ele tá perturbado de verdade. Com arcos que tá passando até no Adult Swim. Cara, é bem pesado. A série agora tá muito mais pesada, tá com temas bem legais. Não que a série não fosse, porque ela já tinha, se botasse pessoas ali, a censura ia ser mais 18. Sim. Agora tem morte com pessoa e tal. É bem legal. É uma coisa interessante, porque a gente raramente via o Jack enfrentando pessoas nas primeiras temporadas. Ele enfrentava robô, enfrentava criaturas, monstros, alienígenas e tal. E agora que eles estão focando numa censura maior, que eles estão tendo mais liberdade com isso. E uma coisa que eu acho interessante, porque realmente Samurai Jack precisava de um final. Porque ao contrário de todos os desenhos que nós falamos anteriormente, é uma jornada. O desenho do herói. O desenho elabora a jornada do Jack. E ele tem um objetivo, que é derrotar o Abu. Ao contrário dos outros, que cada episódio tem um início, meio e fim. Cada episódio que passava do Samurai Jack era uma expectativa para ele enfrentar o Abu e finalizar a sua jornada, salvar o mundo e tal. E também, é claro, voltar ao seu tempo de origem, que é um dos objetivos dele. Inclusive, nas temporadas atuais, isso é muito abordado. Ele está perturbado de verdade, muito preocupado porque ele quer voltar e não consegue, porque ele é um homem fora do seu tempo. Sim. Ele é tipo Wolverine, sabe? É tipo assim, é como se um samurai da década de 1500 e sei lá quanto, dos séculos atrás, resolvesse aparecesse do nada na época atual. E o cara ia ficar maluco. Ia ficar, coitado, despirocar e não ia saber o que fazer. Enfim. E, cara, mas é muito legal. Recomendo, inclusive, desde a primeira até a nova temporada. E agora, não falando mais dos desenhos em si, mas sim de programas do Cartoon Network, tinha um programa bem legal que passava nos finais de semana, que era justamente um programa dedicado a compilar episódios de todas essas animações que nós falamos, que era o Cartoon Cartoons. Cartoon Cartoon! 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 Inclusive é da vinheta do Cartoon Cartoons que tá o fundo aqui rodando enquanto nós falamos. E, cara, era muito legal, porque tinha o Votatum também. Tinha a Hora Acme, lembra disso? Hora Acme. A Hora Acme, que passava os desenhos da Warner Bros, passava um monte de Looney Tunes. Looney Tunes. E era bem legal, por exemplo, o Votatum era legal que tinha aqueles desenhos, tinha aquela votação que rolava ao longo da semana, você ia no site lá, votava qual desenho... Você ligava. No início você ligava pra saber como é que... ligava e votava no seu coisa, no seu desenho favorito. Quando chegou a internet, passou a ser na internet, aí você votava no seu desenho e o desenho mais votado iria passar a tarde toda no Cartoon Network, no programa Votatum. E o Cartoon Cartoons nada mais era do que a linha, né? Na verdade não é nem um programa, mas é a linha onde se encontravam a principal linha de frente do Cartoon Network, vamos dizer assim. Balões do Cartoon Network, sabe? Tipo... Isso, os desenhos principais, o cargo-chefe do canal na época, que é justamente a vinheta que vocês estão vendo aqui atrás enquanto a gente está falando, né? Aí, quando tinha essa vinheta do Cartoon Cartoons, você pode ter certeza que você ia ver alguma das animações que nós falamos aqui nesse vídeo. Passava a tarde inteira lá sentado, lá... Que os nossos pais poderiam ficar tranquilos que a gente ficava lá sentado vendo. E ainda falando de programas, só que não indo mais nesse lance dos desenhos da Cartoon Network, não tem como falar de Cartoon Network, pelo menos não da Cartoon Network da nossa época, sem comentar o ilustríssimo programa chamado Toonami. Cara, o Toonami nada mais era do que os nossos animes favoritos. O Toonami era o quadro do Cartoon Network dedicado aos desenhos japoneses, os animes. E é lá que nós vimos muitos animes muito fodas. Os nossos clássicos de hoje em dia, né? Os animes clássicos de hoje em dia nós já assistíamos no Toonami, cara. Como Dragon Ball Z, Samurai X. Caraca, era muito anime bom. O Yu Yu Hakusho. Pokémon era na Toonami. Sim. Sailor Moon, Sakura Card Captors. Eu não lembro se Sailor Moon e Sakura Card Captors eram da Toonami ou não. Só sei que passava nem era da Toonami, mas passava, assim, acabava um, já começava o Toonami. Então praticamente era. Era só uma... É porque eram animes femininos, né? Sim. É que nem a Menina Superpoderosa. É desenho pra menina, mas todo marmanjo via. Se você gosta de anime e falar que nunca viu, você tá mentindo. Vai, para de conversa fiada, rapaz. Você não engana a gente. Sabe de nada, inocente. Pô, e cara, foi
falando assim, particularmente, foi o Toonami que me introduziu ao mundo dos animes. Cara. Pô, foi o Toonami que me fez me apaixonar por Dragon Ball, por exemplo. Não, que fez, acho que muito, todos nós, né, se apaixonar por Dragon Ball, porque Dragon Ball foi a maior febre, que é até hoje um dos maiores animes que já fizeram. Sabe? Foi o anime que fez me apaixonar por Samurai X e a sua trilha sonora, que inclusive tem no canal, o link tá na descrição e no card. Sim. Falando agora da concorrência, era muito complicado ter que revezar entre... Era muito complicado entre revezar, de ter que dividir a atenção entre o Toonami e o espaço anime da Fox Kids. Caraca, cara, era... Enfim, pô, não só no Toonami, fora os outros programas também que... Sim. Cara, era pau a pau ali, pau a pau. Era muito legal. Bom. Aí, cara, não tinha como deixar de falar da Toonami nesse espaço aqui falando da Cartoon Network. Era diversão garantida, né, cara? Cara, nossos pais ficavam lá tranquilões vendo futebol, nossas mães lá vendo futebol com nossos pais, vendo novela. Não vou falar de novela porque mãe não via só novela. Podia deixar a gente fazendo um monte de coisa e elas podiam fazer qualquer coisa que a gente esquecia da vida. Eu esquecia da vida, irmão. Porra. Sentava lá na frente da TV e ficava. Cara, hipnotizado. Cara, nessa época, assim, pré-internet, onde a gente não tinha ainda internet, e se tinha era discada. Aí, cara, eu lembro que eu tinha o costume de anotar no papel que hora passava cada desenho, pra não perder nada. Era muito bom. Nossa senhora, nossa senhora. E tinha o Cartoon Network e tinha outros canais também que a gente vai trazer aqui. Se você é da nossa época e tem alguma sugestão de canais como esse aí, só que falar. Pra gente trazer, só comentar. Eu não querendo falar, mas tinha o Fox Kids. Eu não vou dar uma sugestão de Fox Kids ou Nickelodeon. O Nickelodeon. Enfim. E como as coisas eram nos anos 90, hoje em dia não são mais. E tem tantos desenhos bons quanto naquela época, né, mano? Sim. Hoje em dia, tipo, a qualidade dos desenhos em comparação com aquela época é meio questionável. Exatamente. Tipo assim, mas às vezes por causa da nostalgia, às vezes porque realmente a qualidade não é aquelas coisas de hoje em dia. Tem aquela censura, vários problemas hoje em dia. Hoje em dia é até proposital os caras fazerem um traço um pouquinho mais não tosco, mas um pouquinho mais bobinho para poder chamar a atenção das crianças. Isso não quer dizer que não tenha desenhos que não sejam tão bons quanto. Sim. Não vamos entrar em detalhes aqui porque o foco aqui é a nostalgia. E nós não sentimos nostalgia por esses desenhos. Você pode amar esses desenhos, mas nós não sentimos muita nostalgia por eles e respeitamos a sua opinião. Nós gostamos, mas a questão aqui é a parte nostálgica. Sim. A gente está falando da nossa infância. Sim. Esse desenho vai fazer parte da infância de algumas, às vezes até a sua, dependendo da sua idade. E talvez no futuro você esteja fazendo um vídeo falando sobre isso. Mas temos desenhos muito bons, por exemplo, Hora de Aventura. O Fantástico Mundo de Gumball. E também até Jovens Titãs em Ação, que apesar de muitos não gostarem por comparar com a antiga animação dos Jovens Titãs, é uma animação para criança bem legal. É bem legalzinho, bem maneirinho. Baseado no universo da DC e tal, com os Jovens Titãs, com as aventuras bem bobinhas, não é ação nem nada, mas... Não tem, é pro público certo, no momento certo. E, cara, são desenhos muito bons que se você for relativamente novo, provavelmente você assiste, não precisamos recomendar, mas se você não assistir, assista que é bem legal. E se você ainda for marmanjo que nem a gente assim e ainda gosta de desenhos animados e espera algo que seja pelo menos perto do nível dos desenhos da sua infância. E se você quer ver esses desenhos que a gente vê, tipo, que a gente estava recomendando pra vocês, se você não viu e nunca viu, dá uma olhada lá no Tooncast, brother, que lá eles trazem os desenhos da antiga. E é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e comentar e clicar no gostei também. É isso aí, nos siga nas redes sociais. Valeu, um beijão, galera aí. Fomos!